Bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada absolutamente fascinante pela mente humana enquanto ela dorme. Olha, nós passamos cerca de um terço das nossas vidas adormecidos, mas a mente nunca desliga completamente. Vamos explorar juntos o propósito mágico e totalmente funcional dos nossos sonhos normais e, em seguida, investigar uma reviravolta bem sombria. O que será que acontece quando esse mesmo sistema entra em curto-circuito e dá origem a pesadelos terríveis? É uma verdadeira exploração da ciência, da memória e de como a nossa biologia lida com as emoções mais profundas. Para começar, vamos direto a uma pergunta fundamental. Uma pergunta que parece simples, mas que vem deixando os cientistas intrigados há décadas. Afinal, por que a gente realmente precisa vivenciar os sonhos? Por que o nosso cérebro simplesmente não organiza as memórias e regula as emoções de forma totalmente inconsciente, ali em silêncio enquanto o corpo descansa? Qual é a real necessidade de termos uma experiência consciente, como se estivéssemos imersos em um filme super bizarro todas as noites? Bom, a resposta para isso nos leva direto ao núcleo da nossa própria consciência. A neurociência nos traz uma definição muito interessante. O neurocientista Antônio Damasio descreve a consciência como o sentimento do que acontece. É o seguinte, como seres humanos, a gente não apenas absorve informações como se fôssemos computadores. Nós interpretamos o mundo de forma completamente subjetiva. Uma cor, um som ou uma forma, tudo isso sempre significa alguma coisa para nós. Os sentimentos adicionam esse valor às nossas percepções, eles atuam como a chave principal de como a gente interpreta a realidade, tanto quando estamos acordados quanto quando estamos dormindo. Então, o ponto crucial aqui é entender a diferença entre emoção e sentimento. A gente usa muito essas palavras como sinônimos no dia a dia, certo? Mas a ciência traz uma perspectiva bem mais ampla. As emoções são aquelas respostas primárias, viscerais e focadas na sobrevivência, sabe? Coração batendo forte pelo medo, instinto de fugir. Já os sentimentos são muito mais ricos e complexos. Eles funcionam quase como uma bússola interna, unindo nossas reações físicas a todo o nosso histórico de vida e as nossas memórias aprendidas. E isso mostra de forma brilhante como os sentimentos conectam as nossas memórias. É o que podemos chamar de sensação de saber. No mundo desperto, isso acontece, por exemplo, quando o cheiro de um perfume traz na hora uma memória nostálgica da infância. Ou quando mergulhadores conseguem lembrar melhor de certas informações quando estão debaixo d'água, porque o ambiente físico e o sentimento daquele momento se unem. Nos sonhos, essa mesma bússola associativa é o que nos guia por cenários impossíveis. A gente pode interagir com um gato no sonho, mas ter a certeza absoluta de que aquele animal é o nosso melhor amigo. A aparência visual está incorreta, claro, mas o sentimento por trás une os pontos com perfeição. Para entender isso de um jeito mais claro, imaginem que o nosso cérebro tem uma mesa de som. A intensidade da emoção é o botão de volume. Se a emoção é forte, o volume sobe e o sonho se torna incrivelmente vívido e tátil. Já a valência, ou seja, se o sentimento é positivo ou negativo, age como a resolução de uma tela, ajustando os detalhes e as narrativas. É através dessa espécie de mesa de som que o cérebro usa a intensidade emocional para simular diferentes cenários de um jeito seguro. Ele vai testando comportamentos e reações, mas sem expor o corpo a nenhum risco real. E é exatamente aí que a verdadeira mágica, a função vital dos nossos sonhos normais, entra em cena. Longe de ser apenas um espectador passivo assistindo a um filme mental, quem sonha participa de um processo de cocriação. Ao mudar a atenção para um detalhe ou decidir fugir de uma ameaça no cenário do sonho, o cérebro adormecido está, na verdade, trabalhando ativamente para regular as memórias e acalmar o estresse acumulado durante o dia. É literalmente uma terapia noturna integrada à nossa biologia. A mente assombrada, quando os sonhos são interrompidos. Vamos analisar agora o que acontece quando esse incrível sistema de regulação emocional sofre um colapso. Pois é, o excesso de carga emocional simplesmente quebra essa máquina. Quando a gente passa por altos níveis de adversidade ou estresse extremo na vida real, os sentimentos ruins ficam totalmente exagerados. E aí, aquele processamento saudável de experiências emocionais que acabamos de ver sofre um tremendo curto-circuito. O cérebro não consegue mais abaixar o volume ou ajustar a resolução daquela tela. A simulação foge totalmente do controle. É aqui que precisamos fazer uma distinção muito importante. A diferença entre um sonho ruim e um pesadelo real. Um sonho ruim pode até ter uma história negativa, chata, mas a intensidade é moderada. O corpo continua ali descansando. O pesadelo não. O pesadelo é um verdadeiro ataque fisiológico. Ele traz uma intensidade sensorial tão extrema que força o corpo a entrar num estado de pânico. A gente transpira frio, o coração dispara e ele quase sempre rompe o sono, forçando um despertar abrupto e aterrorizante, muitas vezes no escuro, com a mente ainda presa àquele medo absurdo.
E para se ter uma ideia de como isso é impactante, impressionantes 90% das pessoas que sofrem cronicamente com pesadelos relatam que eles possuem temas repetitivos. E o mais revelador, quase sempre, dá para rastrear esses temas de volta para algum evento específico de estresse ou trauma na vida desperta. Não são visões aleatórias, de jeito nenhum. São ecos de angústias reais que a mente não conseguiu processar da forma adequada. Se a gente olhar para dentro do cérebro para entender essa neurociência da emoção, vamos encontrar uma balança bem delicada. De um lado, temos o córtex pré-frontal, que é a nossa voz da razão. Ele regula a emoção e tenta limitar a excitação. Do outro lado, fica a amígdala, que é a nossa sirene de alarme, ditando o tamanho do medo. O problema é que, quando existe um trauma contínuo, a comunicação entre os dois piora muito. O córtex pré-frontal falha na hora de segurar as rédeas, e a amígdala inunda a mente com medo puro e não diluído. E atenção, isso não é apenas uma teoria abstrata. Estudos de imagens cerebrais lá de Montreal e do país de Gales mapearam o fluxo sanguíneo na mente de pessoas que têm pesadelos severos. As varreduras provaram que esses indivíduos possuem fisicamente uma menor ativação nas áreas frontais de autorregulação quando são expostos a imagens estressantes ao longo do dia. Ou seja, o escudo emocional do cérebro deles está comprovadamente mais fraco. A consequência disso na prática é o que chamamos de cognição restrita. É como se a mente estivesse jogando aquele jogo de fliperama de bater na topeira, um eterno bate-topeira emocional. Qualquer estímulo negativo sequestra a concentração imediatamente. Essa hesitação contínua acaba drenando todos os recursos mentais que seriam usados para o autocontrole. A mente fica tão sobrecarregada apagando pequenos incêndios que não consegue mais raciocinar livremente. Levando tudo isso para o mundo dos sonhos, a gente testemunha o que os pesquisadores chamam de cascata emocional. É uma espiral bem volátil. Passo 1. Uma ameaça percebida rouba todo o foco no sonho. Passo 2. Como os sonhos são moldáveis, esse medo alimenta o próprio ambiente. Quanto mais medo, mais assustador o sonho fica, num ciclo de feedback terrível. Até que, no passo 3, uma imagem central sobrecarrega todos os sentidos e provoca uma resposta drástica de luta, fuga ou congelamento, forçando a pessoa a acordar. Para deixar isso bem concreto, vamos a um relato real e assustador de um laboratório de pesquisa. Um participante contou que no sonho caminhava super tranquilo por uma praia, mas aí ele notou que o sol estava se pondo num lugar completamente errado. De repente, uma escuridão total engoliu a luz, sem estrelas, sem lua. O desespero bateu, a pessoa escorregou numa água escura, desorientada, sentindo os pulmões queimando debaixo d'água. Aquele momento, focado unicamente na escuridão sufocante e na certeza da morte, é o que chamamos de imagem central. É o terror tomando uma forma que a mente não tem mais como conter. Na ciência, os especialistas usam um termo muito específico para explicar o porquê disso se repetir tantas vezes. É o chamado sobreajuste ou overfitting. Basicamente, o cérebro entra num ciclo viciado, incapaz de assimilar novas memórias e contextos. Em vez de diluir o medo, qualquer mínimo estresse atual do dia a dia ativa de forma automática aquele exato e velho roteiro de trauma do passado, prendendo a mente num ciclo exaustivo dos mesmos terrores noturnos. Para fechar a nossa exploração de hoje, deixamos aqui uma questão bem provocativa. A gente acabou de ver o quanto os pesadelos podem ser destrutivos, um sinal muito claro de que a função natural de regulação do sono foi rompida, mas a pergunta que instiga a ciência hoje é a seguinte: será que num passado evolutivo distante, até mesmo os nossos sonhos mais sombrios esconderam algum propósito vital para nos preparar para ameaças extremas? O mistério permanece aberto e a paisagem noturna do nosso cérebro continua sendo uma das fronteiras mais intrigantes que ainda temos para desvendar. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise.